Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Muito obrigado pela sua presença. Esperamos que vocês gostem do tema que vamos abordar hoje. Hoje vamos abordar um tema muito interessante que gera muita discussão, que gera muitas dúvidas e com algumas perguntas, talvez nós consigamos trazer para vocês algumas respostas que possam te ajudar em uma nova visão, porque o nome do nosso tema da nossa palestra de hoje é Morte, uma nova visão. Na palestra de hoje temos a presença de Sidney Fernandes, Morte, uma nova visão. Vamos elaborar para o Sidney algumas perguntas relacionadas à morte. Olá, Sidney, seja bem-vindo a mais uma palestra. Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Sidney, o nosso tema de hoje é um tema muito interessante e por muitos, eu acredito que desde o começo dos tempos isso gera dúvida nas pessoas, principalmente nós que estamos encarnados, do que acontece com a morte, se a morte é um final, se a morte é um início. O tema principal da nossa palestra de hoje, como eu já disse, é morte, uma nova visão. Todos temos, Sidney, uma hora certa para morrer? Realmente, desde que o homem sentiu-se vivo e passou a ter razão, ele passou a ter dúvidas também, principalmente a respeito da morte. Muitos assumiram a posição materialista de que tudo se acaba com a morte. Com o passar do tempo, a própria razão foi mostrando ao homem que todos temos uma finalidade de vida. Todos temos uma razão para estar aqui na Terra. E depois, com uma certa observação, foi se percebendo que há vários tipos de morte, pessoas que morrem em determinada data, outras duram mais. Algumas nascem com dores, com problemas, e têm mortes difíceis, outras têm mortes suaves. A partir do momento em que nós acreditamos num Deus criador, justo e misericordioso, somos obrigados a entender que tudo o que acontece em nossas vidas tem uma finalidade. A vida e o tipo de morte que temos, tudo obedece aos reflexos dos nossos merecimentos, são efeitos das causas que nós provocamos. A sua pergunta é esta: todos temos uma hora certa para morrer? Sim e não. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos mostra detalhadamente o planejamento de uma vida. E em dado momento, ele ouve o mentor dizendo para um homem que está reencarnando: não volte aqui antes dos 70. Uma alegoria ao tempo que o brasileiro vivia à época da edição desse livro. E um pouco mais adiante, André comenta: o que é ser completista? Um termo utilizado pelo mentor espiritual. Então ele dá uma explicação bastante longa, que eu vou tentar resumir. É que quando nós saímos lá da espiritualidade, nós temos apenas uma metáfora, né? Não é bem isso, mas só para que possamos entender. É como se tivéssemos uma carga de combustível para viver. Então, a princípio, vamos ter condições para viver até os 80 anos, por exemplo. E daí? Essa data é rigorosa? Eu vou morrer somente nesta data? E aí é que entra a nossa interpretação em torno da hora certa para morrer. A princípio, sim. Nós temos uma quantidade, vamos dizer assim, de combustível, que vamos chamar de fluido vital, que nos permite viver um determinado tempo. Então, quer dizer que eu posso fazer o que quiser na minha vida e eu só vou morrer nessa data? Não, não é assim. Não há
um exercício de futurologia que indique um momento certo, uma data certa. Embora algumas pessoas brinquem aqui na Terra que ninguém morre na véspera e que se há uma coisa certa na vida é a data da morte. A princípio, sim. Mas se você utiliza um veículo de uma forma inadequada, um carro que teria um combustível para rodar 300 quilômetros, se você não se utilizar bem dele, acelerar demais, brecar demais, ou como antes se fazia, você abria o giclê do carburador para que ele puxasse mais, mas, em compensação, ele gastava mais combustível. Assim também na vida do homem. Se o homem é prudente, se ele toma cuidado com a sua alimentação, e não apenas a alimentação propriamente dita, aquilo que vem de fora para dentro, mas o que vem de dentro para fora, se o homem está acostumado a vociferar, a falar mal da vida alheia, a guardar ódio, ressentimento, instintos de vingança, isso consome terrivelmente o nosso fluido vital e abrevia a nossa vida. Um jovem que vai para a estrada embriagado e morre, as pessoas lamentam dizendo: ah, coitadinho, chegou a sua hora. Não, não havia chegado a hora dele. Ele morreu antes da hora. Ele foi imprudente. Estava alcoolizado, correndo demais com o veículo, matou-se e pode, inclusive, ferir ou matar companheiros seus de viagem ou até de outros veículos. Vai assumir um compromisso tanto em relação à abreviação da sua vida como de outras pessoas. Aí você já deve estar até pensando em me perguntar em seguida, e o contrário acontece? Eu tenho um combustível para 80 anos, ou 70 anos, ou tenho que passar por uma doença grave aos 50 anos de idade? Nós temos em Richard Simonetti um perfeito exemplo. Richard, desde que nasceu, teve problemas de vista, depois teve problemas cardíacos, depois teve um câncer no intestino, depois voltou a ter problemas cardíacos, depois teve um problema cerebral. Richard era para ter desencarnado há muito tempo. Uma ocasião, assim desabafando, eu perguntei para ele: Richard, será que não vamos conseguir uma moratória para você? Isto é, esticar um pouco mais o tempo de vida dele para que ele continuasse escrevendo livros, fazendo palestras, liderando o nosso trabalho no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. E ele me respondeu: Sidney, a moratória a que você se refere já me foi concedida há 20 anos. Então, no momento que ele deveria ou estaria previsto para o seu desencarne, Richard estava em plena atividade, ajudando pessoas, consolando, escrevendo, utilizando o tempo dele da melhor maneira possível, desenvolvendo atividades extraordinárias no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, fazendo palestras fora de Bauru, no exterior. A espiritualidade segurou e deu-lhe um tempo a mais de vida. Então, Theo, respondendo a sua vida, temos uma hora certa para morrer? A princípio, sim. Mas podemos antecipá-la ou podemos prorrogá-la. Morte. Primeira coisa a falar da morte é o seguinte: todos nós vamos morrer. Óbvio isso? Sabe que não é tão óbvio? As pessoas esquecem, faz de conta que não vai morrer. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não quero pensar na morte. Por que mesmo? Ah, porque é uma coisa complicada. Eu não quero ir embora daqui. Por que mesmo? Né? Ah, porque é ruim morrer. Por que mesmo? Quem disse que morrer é ruim?
Sidney, em alguns pontos dessa sua resposta, você citou sobre. Você falou aí do completista, pessoas que vão mais longe, aquelas que vão mais cedo, que desencarnam um pouco mais cedo. Como encarar a eutanásia, já que levando em consideração algumas situações, isso não seria estar interrompendo de maneira, vamos dizer aí, até abrupta, já que temos até a eutanásia assistida, a pessoa que vai lá paga para em determinado momento, o suicídio assistido, melhor dizendo, paga em determinado momento para desencarnar. E como as pessoas poderiam encarar a eutanásia nessas várias situações, Sidney? Vamos definir bem a eutanásia, paralelamente falar também da distanásia e da ortotanásia. Etimologicamente, eutanásia significa morte boa, morte suave. Nos tempos atuais, é entendida como uma morte provocada por sentimento de piedade à pessoa que está sofrendo muito. Ao invés de deixar a morte acontecer, a eutanásia age sobre a morte, antecipando-a. Então, a eutanásia somente vai acontecer quando a morte for provocada em pessoa com forte sentimento de sofrimento, tem uma doença incurável, estado terminal, ou os parentes estão movidos pela compaixão ou piedade. Essa seria a eutanásia. Posso lhe dizer, Theo, e nós vamos citar este livro várias vezes em nossa conversa, André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, descreve uma eutanásia. E eles correm para tentar fazer o desligamento do espírito, mas ele não está preparado ainda, e aplicam-lhe uma injeção para que ele morra, provoque a morte dele antes do momento que estava previsto. E tratava-se de um espírito bom, uma pessoa que havia feito muito bem na Terra. Mesmo assim, o espírito é jogado na espiritualidade, completamente zonzo, demorou um pouco para se recuperar e tratava-se de uma pessoa boa, bem assistida. Então temos que tomar cuidado, porque sob o pretexto de compaixão, piedade, nós podemos antecipar o momento previsto pela espiritualidade. O que é a distanásia? Distanásia é o prolongamento artificial do processo da morte. E, com isso, pode também prorrogar o sofrimento da pessoa na Terra. Muitas vezes, o desejo de recuperação do doente a todo custo, ao invés de ajudar ou permitir a morte natural, acaba prolongando a sua agonia. São as pessoas que, de posse de muitos recursos, usam de tudo possível para manter a pessoa viva. Não faz bem. Tanto faz mal a antecipação, como faz mal a prorrogação da vida. E, por último, nós temos a chamada ortotanásia, que é o que hoje os médicos fazem, é o que foi feito com Richard Simonetti. Isto é uma morte correta. Obedece-se o processo natural. Mas a medicina contribui, além de contribuir para que a morte siga o seu curso natural, evita que o indivíduo sofra. Então, com isso, o corpo do indivíduo fica numa situação, vamos dizer, de conforto, mas não se antecipa a morte. Foi exatamente o que aconteceu com Richard Simonetti. Embora um familiar ou outro tivesse falado em eutanásia, e aí se pressupõe que o indivíduo não tenha conhecimento nenhum das leis espirituais, ao invés de estar fazendo um bem para o moribundo, está jogando para a espiritualidade antes da hora. E esse antes da hora pode ser com alguns dias de antecedência ou mesmo algumas horas de antecedência que vão fazer falta para o espírito no momento em que
ele deveria estar se preparando para chegar ao outro lado da vida. Então, a eutanásia não é recomendada e a distanásia, esticar a morte por mais tempo, também não é recomendado, porque o indivíduo acaba ficando aqui mais tempo sofrendo quando poderia ter se desligado. Agora, a ortotanásia, sim. Ela permite que o indivíduo fique com calma, sossegado, mas obedece-se rigorosamente. É respeitada a natureza e o momento em que o indivíduo efetivamente tem previsto pela espiritualidade, que é quem determina efetivamente o momento certo para que ele se desligue da nossa matéria. Sidney, muitas pessoas têm relatos e aquelas que não têm relatos vivenciaram determinada situação onde um ente querido estava ali enfermo e muitas vezes, em algumas situações até meio grave, e tem uma melhora repentina quando todos até se animam, né, com o seu quadro médico, mas na sequência acontece o desencarne. Como a doutrina espírita nos explica, nos fala sobre essa melhora da morte, Sidney? Os antigos falavam muito disso. E a doutrina espírita esclarece o que efetivamente acontece nessa situação. Normalmente, pessoas que gostam muito do moribundo não querem que ele parta. Mesmo pessoas de idade avançada. Eu me lembro de um caso de um senhor de 95 anos em que a família estava orando, acendendo velas, rezando missas, movimentaram um monte de gente para que ele não morresse. Coitadinho do nosso vovô, só tem 95 anos, ele não pode partir, ele vai fazer muita falta para nós. Então, o que acontece nessa hora? Embora haja um grande amor da família pelo moribundo, estabelece-se, cria-se uma espécie de teia de retenção, de contenção. Então, o indivíduo não pode partir, ele fica preso aos sentimentos dos familiares. E engraçado que Richard falava disso, e eu confirmei isso há pouco tempo, que esse sentimento dos familiares parece que realimentam o fluido vital. Então, o indivíduo está quase apagando, vem as pessoas e choram, e oram, e pedem para Deus, ele não pode morrer, ele não pode morrer. E parece que reacende-se a chama e o indivíduo continua vivo quando poderia ter partido já. Porque chega um momento, Theo, em que a família deveria cair em si e entender o seguinte: completou a sua tarefa. Vai fazer falta? Vai. Mas a vida verdadeira é a da espiritualidade. Vamos entregar nas mãos de Deus. Essa deveria ser a conduta dos familiares. Então, quando a espiritualidade percebe que a família está retendo o desencarnante, o candidato ao desencarne, de uma hora para outra, eles restabelecem alguns fluidos, elementos da circulação, cerebrais, e de repente o indivíduo abre o olho e todo mundo fala: graças a Deus, nossas preces foram ouvidas. Ele mesmo fala: fulano, muito obrigado pelas orações de vocês, mas vocês estão aqui nesse hospital já faz uma semana. Fulano, pode ir para casa, vai descansar um pouco, você não dorme há várias noites. Você fechou o seu estabelecimento comercial por minha causa, pode abrir o estabelecimento amanhã, vai para lá. E aí fica apenas a esposa, um filho, uma pessoa qualquer, um herói para passar a noite ali com o familiar. Vem a espiritualidade e aplica-lhe um passe para que ele relaxe e adormeça. E é nessa hora que a espiritualidade age rapidamente
e desliga, começa o desligamento e liberta o indivíduo que estava retido pelas orações, pelos pedidos, pelos lamentos dos familiares que gostam dele. Então, nessa hora que está todo mundo quieto, dormindo, a espiritualidade desliga e leva embora o indivíduo. No dia seguinte é aquela choradeira. Deus nos enganou, nos deu esperanças vãs. Nós achávamos que ele iria curar-se e hoje estaria em pé para ir para casa e ele morreu essa noite. O que aconteceu afinal? Aí os médicos não têm o que dizer, porque não sabem, alguns sabem, claro. Alguns conhecem o processo, alguns leem, mesmo não espíritas. Eu tenho encontrado muitos médicos não espíritas que leram as obras de Simonetti, leem as obras de André Luiz, e eles se preparam para consolar os familiares e lhes dar o aspecto, o ângulo espiritual da morte. Conversei ainda ontem com um amigo cuja filha é médica e trabalha numa área bastante difícil, em que ocorrem desencarnes constantes na área da oncologia, e ela preparou-se durante a vida inteira no berço espírita para poder saber que palavras deve dizer no momento do desencarne das pessoas. Então, respondendo à sua pergunta, a melhora da morte é uma intervenção da espiritualidade no sentido de fazer com que os familiares relaxem aquela teia de retenção e permitam que a espiritualidade, a comissão de desencarne, porque há uma comissão específica, é um trabalho especializado. Somente alguns espíritos têm essa permissão para cortar os laços finais. E nos bastidores nós estávamos brincando aí, dizendo que a morte começa pelos pés. Isso não é destituído de razão, não. Porque é pelos membros, principalmente os pés e mãos, que inicia-se o processo de desligamento dos fluidos perispirituais que nos prendem ao corpo. É por isso que esfria primeiro o pé, depois a mão e assim por diante. Mas a melhora da morte é uma providência da espiritualidade para que o indivíduo seja libertado e parta para a sua continuidade de vida no plano espiritual. Como lidar com a morte do outro? Mesma coisa, o apego também é complicado. Você foi embora, me deixou aqui, minha vida agora fica complicada. Claro que a tristeza é compreensível, a surpresa é mais compreensível ainda. Do dia para a noite, já aquela pessoa que estava comigo até agora não está mais. O vácuo da ausência é compreensível, né? Mas só isso? Quem diz que foi uma perda? Se a pessoa foi uma pessoa relevante, que fez boas coisas enquanto estava encarnado aqui, cumpriu seu papel, foi um ganho tremendo ter essa pessoa conosco aqui naquele momento. Mas morreu cedo. O que quer dizer morrer cedo? Quanto que é cedo? 36 é cedo? 45 é cedo? 82 é cedo ou 12 é cedo? Não tem essa coisa de morrer cedo ou morrer tarde. Porque a pessoa morre no tempo que ela precisar morrer. Ela vive o tempo que ela precisar viver. Não mais nem menos que isso, né? Sidney, todos temos assim a tradição, conhecemos, pelo menos nós aqui mais para o lado do Ocidente, a tradição de sepultar os desencarnados, sepultar as pessoas mortas. Mas essa tradição vem com os gregos de 1000 anos antes de Cristo, os romanos já usavam há 750 anos antes de Cristo, que é a cremação, Sidney. É aconselhável a cremação? É o futuro da humanidade. É uma medida higiênica. Hoje, na China, imagine você, um país com mais de 1 bilhão de habitantes, não haveria cemitério, não haveria covas, e o espaço que ocuparia seria muito grande. Então, lá, a cremação é obrigatória. E consta para mim que até o culto às cinzas também é coibido, para não se fazer cerimônias em torno das cinzas do desencarnado.
Qual a posição da doutrina espírita? No livro O Consolador, de Emmanuel, na questão 151, indaga-se se o desencarnado sofre com a cremação dos elementos cadavéricos. Então, através de Chico, Emmanuel esclarece que se deve aguardar um certo tempo. E ele fala num tempo mais ou menos de 72 horas. Richard Simonetti, quando escreveu o livro Quem Tem Medo da Morte, para escrever um determinado capítulo, ele foi ao cemitério da Vila Alpina, no crematório da Vila Alpina, em São Paulo, e conseguiu informações preciosas. Então, por exemplo, o corpo será mantido em câmara frigorífica para evitar a rápida decomposição pelo tempo que os familiares acharem interessante, importante. Então, aquelas 72 horas recomendadas por Emmanuel são obedecidas, e há alguns casos em que a família mantém o cadáver em câmara frigorífica até por 30 dias. Richard costumava brincar dizendo que a diária lá é bem baratinha porque não tem alimentação, né? Então, permanece-se o tempo que for necessário para depois, então, fazer a cremação. E Richard, de vez em quando, tinha algumas perguntas a respeito do assunto, se a pessoa sofre com a cremação. Ele sempre repetia que não importa o tipo de morte que venhamos a ter, e sim o tipo de vida que tivemos. E haverá casos aí, Richard respondia também essa pergunta, em que o indivíduo não está totalmente desligado ainda e ele é cremado. Ele brincava dizendo que o espírito ia achar que estaria no inferno, envolto pelas chamas, mas era uma brincadeira dele. A verdade, Theo, é que todo o processo da morte tem que ser antecedido da nossa parte com a preparação. Todos nós temos que viver a cada dia como se fosse o último, entendendo que eu posso desencarnar essa noite, amanhã, daqui a um dia, 5 dias. Eu, com a minha idade, estou agora com 72 anos, sei que o tempo que me resta na Terra não é muito. Eu espero que Deus me dê ainda mais uns 8 ou 10 anos para eu continuar escrevendo, mas, ao mesmo tempo, vou entender se chegar a minha hora. Eu vou tentar fazer todo o possível para me comportar bem, para não guardar no coração qualquer tipo de mágoa. Preciso continuar respeitando o meu organismo, tanto com relação àquilo que vem de fora para dentro, alimentação, evitando o cigarro, a droga, o excesso de comida, o excesso de medicamento, como aquilo que vem de dentro de mim para fora. Evitar o ódio, o ressentimento, a raiva e procurar, de toda forma possível, aproveitar o tempo, esse precioso patrimônio que Deus nos dá, que é a vida. Usar a vida adequadamente, de forma a que sejamos úteis para a sociedade, úteis aos nossos familiares, que possamos contribuir de alguma forma para que as pessoas sofram menos, desapegando-nos do corpo, respeitando, mas desapegando do corpo e das coisas materiais. Minha mãe costumava dizer que caixão não tem gaveta, então não vai dar para levar cartão de crédito, as minhas propriedades, o meu carro novo, nada disso. Tudo vai ficar aqui. Eu vim de lá peladinho e volto peladinho. Isso tudo diz respeito ao preparo para a morte. O professor Herculano Pires escreveu um livro chamado Educação para a Morte.
eu acho que nós todos temos que treinar para saber, para lembrar, lembrando que quando chegar o nosso momento, nós devemos estar devidamente preparados, tanto fisicamente como espiritualmente, para partir para a nova vida. Porque, afinal de contas, embora eu tenha respondido para você lá no comecinho do questionário que nós não temos um momento certo para a morte, um momento exato, mas uma coisa é certa, todos nós vamos morrer. Sidney, também em se tratando de morte, aos casos que você disse aí, né, quando você falou da eutanásia, a pessoa já bem velhinha, da eutanásia não, da melhora da morte, a pessoa já bem velhinha, todos rezando para tentar segurar mais um pouco, tal. E muito nos sensibiliza quando o desencarne é de crianças, né? A gente fica um pouco mais sensibilizado. Como a doutrina espírita nos explica a morte de crianças? Coincidentemente, Theo, quando eu estava conversando com esse meu amigo, cuja filha é médica, o maior problema para ela é consolar a família quando ocorre a morte de uma criança ou de um jovem. Mas nada na vida deixa de ter a sua razão. Se estudar um pouquinho da doutrina espírita, vamos saber que alguns espíritos, em certas vidas, não cumprem totalmente o tempo que ele estava previsto, ele retorna, às vezes, numa outra vida para viver pouco tempo, para complementar esse tempo. Ou então ocorre o desencarne de uma criança como para aprovação dos pais. Nós vemos a criança como criança, não vemos o seu passado, não entendemos que ali está um espírito que está se desenvolvendo, mas que tem já uma bagagem anterior de outras vidas. E como que nós vamos saber exatamente o que é melhor para aquele espírito? Os espíritos superiores sabem. E como as crianças geralmente são dotadas de uma proteção especial da espiritualidade, aquela imagem do anjo da guarda acompanhando a criança para que ela não caia de um abismo, um anjo com asas, uma imagem que a gente vê desde criança, ela é real. Os espíritos dão uma proteção especial para a criança até mais ou menos os 7, 8 anos, quando está se complementando o seu processo reencarnatório. E a partir dali, ela não tem mais a proteção? Tem, mas não é mais tão específica, tão próxima. O protetor espiritual pode ficar à distância, porque a partir dali completou o seu processo de reencarnação e o mentor espiritual tem que deixar que o indivíduo comece a utilizar-se do seu livre-arbítrio para que ele possa ter os méritos das suas ações positivas, como responder pelas ações negativas. Isso quer dizer, portanto, que quando ocorre uma morte de uma criança, ainda que acidental, a espiritualidade já sabia, permitiu, concordou que aquilo acontecesse por razões que nós ainda não sabemos, mas, em nome de Deus, esses espíritos superiores sabem para que o indivíduo, para que o espírito receba exatamente aquilo de que ele precisa para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Você vai me perguntar a respeito, por exemplo, de recém-nascidos. No ano passado, minha filha, por questões do seu organismo mesmo, deu nascimento a um bebê com 5 meses de gestação. Infelizmente, a criança permaneceu conosco apenas 10 dias e partiu. Corajosamente, minha filha, dali a alguns meses, menos de 6 meses, estava grávida novamente. Se ela fosse me perguntar, eu diria que ela deveria guardar mais tempo, mas ela mesma não percebeu que o seu organismo já estava em condições, o médico concordou
E ela engravidou, ela tinha uma viagem para o exterior, pretendia engravidar quando voltasse, mas ao sair do Brasil ela já percebeu que estava grávida. Então foi coisa da natureza mesmo. Pois bem, um mês atrás, mais ou menos, nasceu a nova filhinha dela, e uma criatura linda, calma, maravilhosa, está fazendo um grande bem para minha filha, e eu, particularmente, palpite meu, tenho certeza de que foi aquela criança que não pôde vingar no primeiro momento, mas agora, com outros cuidados, com outras providências, o mesmo espírito voltou e nasceu e está fazendo a alegria dessa minha filha. É mais uma netinha da minha família. Sidney, algumas denominações religiosas, algumas culturas não são adeptas do tema dessa próxima pergunta, que é a doação de órgãos. Não sei assim qual é o tempo que a humanidade começou. Eu acredito que com a evolução da medicina, né, descobriu-se que poderia retirar um órgão ainda sadio do corpo de uma pessoa desencarnada e colocar em outra pessoa, e assim dar visão à pessoa, conseguir com que o seu coração funcione por mais tempo, ou alguns outros órgãos. Como a doutrina espírita vê essa prática que para nós é uma bênção, que consegue, né, salvar vidas, a doação de órgãos, Sidney? Embora com a minha idade nem todos os meus órgãos possam ser aproveitados, eu já deixei claro com a minha família que os meus órgãos devem ser doados. Eu tenho uma vista muito boa, e eu cuidei muito bem do organismo. Tirando uma coisinha ou outra gástrica aí, eu acho que eu sou abençoado. Com a idade que eu tenho, eu quase que não tenho problema nenhum de saúde. Acho que meu coração talvez sirva para alguém. Então é uma atitude, no mínimo, lógica, que a humanidade, com o passar do tempo, vai assumir. É complicado porque eu não vou estar mais vivo para dizer claramente que eu quero que doe meus órgãos, vai depender dos familiares. E quando ocorre uma doença de longo curso, em que eu gostaria muito que Deus me permitisse que eu morresse numa doença de longo curso, que eu possa ainda ajudar meus familiares a resolver as questões materiais. E nesse ínterim também eu dizer, olha, não se esqueçam de doar as minhas córneas, vejam se os meus rins são bons, meu coração, a minha pele. Com o passar da idade, nem tudo pode ser aproveitado, mas algumas coisas sempre podem ser aproveitadas. Parece-me que os olhos sempre podem ser doados, seja qual for a idade do indivíduo. E qual é o ponto de vista espírita? É o desprendimento. Vai ficar aqui na Terra sem utilidade, como você bem eu disse, quando poderia estar salvando a vida de um jovem, de uma criança, desde que haja compatibilidade. Quanta gente que faz aquele trabalho de renovação do seu sangue nos hospitais, passando pelas máquinas que o mantêm vivo, porque não tem um rim bom. Eu imagino a alegria que eu vou ter na espiritualidade se um dos meus rins salvar uma pessoa que está passando, é obrigado a ir semanalmente, passar pelas máquinas que purificam o seu sangue, porque o seu rim não funciona direito. E nós temos casos na espiritualidade de indivíduos assim, que deveriam estar passando por situações muito difíceis, mas porque doaram seus órgãos, as orações desses que receberam seus órgãos servem como um refrigério para essas pessoas que deveriam estar até sofrendo muito, mas fizeram esse gesto de generosidade e puderam auxiliar alguma pessoa com aquilo que não vai servir para nada. Eu, quando desencarnar, meu corpo fica aqui. Que tal dar uma finalidade boa, nobre,
fazer com que outras pessoas usufruam do meu corpo físico, que me serviu a vida inteira e agora vai servir outra pessoa, eu vou me sentir muito gratificado com essa possibilidade. E há casos em que mentores espirituais descrevem a situação mais amena porque passa o indivíduo por ter se desprendido e doado seus órgãos. Isto é, ele fez o bem para alguém, naturalmente esse bem retorna para ele também. Então, a doutrina espírita é francamente favorável à doação dos órgãos. Vai ajudar pessoas a ver, a sobreviver, a não passar por aquelas máquinas lá que renovam o sangue. Enfim, se Deus me deu esse corpo, por que eu não posso passar uma parte dele para outras pessoas que podem, que vão precisar dele? Meu corpo vai poder auxiliar, além do que me fez de bem, poder fazer para outra pessoa também? Sidney, muitas pessoas se perguntam, você já até falou aí dentro desse nosso bate-papo, dessa palestra, que não depende muito se a morte é violenta, se a morte é isso, depende mais de como a pessoa viveu para chegar até ali. Mas existe como ter uma melhor morte, Sidney? Isso seria possível? Como que a gente poderia praticar para que isso acontecesse, caso isso seja uma coisa possível para a gente? Você está lembrado do meu livro Sob a Luz que Liberta? Sob a Luz que Liberta. Em que dois indivíduos já nasceram preparados para uma morte violenta. Eles iam cair de um avião. Eu não vou falar se caíram ou se não caíram, para não estragar quem vai ler o livro ainda. Mas já estava previsto que a morte deles seria de maneira violenta. Agora, tirando esses casos em que, vamos dizer assim, vamos usar a terminologia hindu, são kármicos, faz parte do karma negativo. Por que eu falo negativo? Porque a crença hindu também fala em karma positivo. O indivíduo já traz do passado méritos para ter um karma bom. Mas vamos usar a terminologia para o lado negativo. Se é kármica aquela alternativa de morte do indivíduo, então não há muito o que se fazer. Mas se não há uma, vamos dizer assim, abre aspas, não vamos levar ao pé da letra, mas se não há um destino traçado, e nenhum destino está indefectivelmente traçado, todos nós podemos mudar o nosso destino para pior ou melhor, dependendo do nosso comportamento, e podemos também melhorar ou piorar a situação do nosso desenlace, dependendo daquilo que eu faço com o meu corpo, a alimentação que eu tenho, se eu uso a minha energia para o bem, se eu procuro consolar as pessoas que estão à minha volta, tudo isso vai aumentar o meu karma positivo, que se contrapõe quase que matematicamente ao karma negativo, e vai me permitir, por exemplo, uma morte de longo curso, que essa talvez fosse a ideal. Ah, mas já pensou eu permanecer aí por alguns tempo na cama? Nós temos um caso em Bauru de um médico muito bom que permaneceu 20 anos no estado vegetativo. Aí já é um exagero e aí vamos partir já para um outro tipo de situação em que o indivíduo foi obrigado a ficar esse tempo todo meio ligado, desligado, em estado de coma. Mas a morte de longo curso, Richard ficou 10 meses para desencarnar. Então, nós entendemos que ele passou por um processo lento, gradativo, foi se desligando e morreu na hora certa, sem dores e assistido por todos os amigos espirituais que ele criou pelo bem que ele fez na Terra. Você já ouviu falar, Theo,
de algumas pessoas que começam a ver parentes. Você até me contou um caso há pouco tempo de um amigo seu que começou a ver alguns parentes desencarnados. Pois bem, é isso que acontece com a morte de longo curso. Você começa a botar o pezinho para lá da vida, começa a ver parentes desencarnados, começa a conversar com eles, e tem até aquela brincadeira, né, que de vez em quando fazemos, né? Quando o Chico estava com uma idade bastante avançada e uma senhora chegou para ter um abraço dele, e ele estava bem velhinho, e ele disse para essa senhora, e isso aí não é conversa mole não, porque o Marcel Souto Maior estava ao lado dele e descreve isso na biografia do Chico. E o Chico teria perguntado para aquela senhora assim, olha, a senhora não leve a mal não, mas a senhora está viva ou está morta? E ela deu uma risada, falou, eu estou viva, Chico, muito viva. E ele fala, graças a Deus. Mas, brincadeiras de lado, é o que vai acontecer. Se Deus me der a graça de uma morte de longo curso, eu vou começar a ver parentes, amigos, minha mãe, espero que eu tenha merecimento para vê-la no momento do meu desencarne, meu avô Joaquim, meu avô Felipe, minha avó Duzolina, e que eles, com certeza, vão estender a mão para que eu vá para a espiritualidade, se eu merecer, claro, de uma maneira mais suave. Então, a melhor morte, eu entendo, Theo, que é a morte, é a doença de longo curso, em que você vai devagarzinho, botando um pé lá e daqui a pouco você já está lá. Como lidar com a morte? Primeiro, a gente se preocupa muito em ganhar dinheiro para ter uma vida confortável. A gente não se preocupa tanto em ganhar conhecimento para ter uma morte confortável. O apego é um dos problemas da morte, por exemplo. Se eu sou muito apegado a tudo, eu vou morrer com mais dificuldades. Qualquer apego dificulta na hora da morte. Sidney, como as religiões, as várias religiões das quais você tem conhecimento, encaram a morte? Sabe, Theo, é aí que vem a doutrina espírita, né? Sem querer dizer que nós tenhamos a última palavra em relação ao assunto, as religiões sempre dizem o seguinte, quem fez o mal será punido além do sepulcro. Que fala a doutrina espírita a respeito? Todo delito exige resgate, reparação, mas existe o inferno, aquele inferno eterno, que é consumindo eternamente o indivíduo. Algumas religiões dizem que sim. E veio Dante Alighieri com a sua trilogia, em que ele fala de céu, inferno, purgatório, e a obra de Dante Alighieri que fez maior sucesso foi o Inferno, porque ele teria se transportado para a espiritualidade e teria, vamos dizer assim, feito uma visita àquilo que nós espíritas chamamos de umbral. Ele até descreveu com detalhes, o inferno seria aqui embaixo da terra, uma espécie de cornucópia com várias faixas, dependendo do crime ou do pecado que o indivíduo tivesse cometido. Então, o indivíduo que cobrou muitos juros, por exemplo, então isso aí coloca aí algumas pessoas, como diria meu avô, com as barbas de molho, estariam sofrendo determinada situação. O indivíduo que desrespeitou a esposa, que roubou, enfim, segundo Dante Alighieri, em cada uma dessas faixas estaria um tipo de sofrimento. E lá embaixo, bem no centro da cornucópia, estaria Satanás lá de braços cruzados nos esperando. Hoje em dia, esse tipo de inferno não põe medo nem mais nas criancinhas, né, Theo? Porque a razão nolo diz que não existe esse Deus cruel que foi criado pelas palavras de Moisés. E parece que a igreja pulou Jesus, né? E trouxe para a Idade Média esse inferno
lá da época de Moisés, que descreveu Deus como um ser vingativo, que não tem paciência, não tem misericórdia. Não, Jesus falou-nos de um Deus, um Pai misericordioso. E o próprio Santo Agostinho diz que esse sofrimento eterno não bate com a divina misericórdia. Então, se nós acreditamos num Deus bom e justo, não há por que dizer que haverá um mal que será punido eternamente. Olha, a eternidade é coisa para sempre, né? Então, nós espíritas entendemos que o inferno é o remorso da nossa consciência culpada. Mas ele tem fim a partir do momento que nós nos conscientizamos de que erramos, reconhecemos o erro que cometemos, nos propomos a reparar esse mal que cometemos, que é o segundo ponto. E, finalmente, renovamos o nosso organismo, o nosso espírito, e partimos para uma vida nova, porque, se passamos por essas fases de reconhecimento, reparação e conscientização, por que continuar no inferno eterno? Esta é a grande diferença entre a doutrina espírita, que está bem acompanhada por muitas doutrinas orientais, e algumas religiões ortodoxas que insistem em falar que existe um Deus impiedoso, porque se você for pensar mesmo nas condições para você ir para um céu, não vai ninguém, né, Theo? Porque todos nós erramos de alguma forma. Ah, mas eu vou para o purgatório, depois quebro o galho e vou para o céu. Não existe isso. Existe a renovação do indivíduo. E de acordo com o seu estado de espírito, do que ele fez da vida, do que ele está fazendo com a sua vida, ele terá méritos para passar lá na espiritualidade por uma situação melhor ou pior. Para por aí? Claro que não. A partir daí, eu estou num outro degrau para dar continuidade ao meu processo evolutivo. E aquilo que aqui na Terra é uma aberração, quando eu passar por um mundo um pouco melhor, aí a situação é um pouco diferente. As pessoas já vão estar convivendo com pessoas não tão egoístas. Não estou no céu ainda. Isso é coisa para espírito que está bem próximo de Deus já. Mas são degraus que fazem parte da escala evolutiva que a doutrina espírita diz que existe como sendo uma lei natural que vai a que todos nós estamos expostos. Todos nós temos que progredir, melhorar, desbastar arestas em rumo à perfeição. Sidney, nós falamos aqui sobre a cremação, citei por cima o sepultamento. Podemos agir naturalmente como agimos no dia a dia? Podemos conversar, falar o que quisermos ou temos que ter também uma linha de conduta em um velório de uma pessoa desencarnada? Qual seria o correto? Como agir em um velório, Sidney? Temos que considerar, Theo, que quando o indivíduo desencarna, ainda que ele tenha assim um grau evolutivo grande, muitos méritos, nós temos no livro Obreiros da Vida Eterna uma assistência que veio da espiritualidade para 5 espíritos, cada um de uma religião, não importa a religião para os espíritos. Um era católico, outro era evangélico, outro era espírita. E mesmo esses 5 espíritos, considerados assim com muitos méritos, a ponto da espiritualidade criar uma comissão para recebê-los, no velório de um deles, nós notamos que um indivíduo fala bem do morto, e isso é um outro problema, porque quando você chega no velório, a princípio você ora, fica calmo, em silêncio. Dali a pouco,
chega alguém e conta uma piadinha. Dali a pouco alguém fala mal de alguém. Dali a pouco estão falando mal do morto. Isso é muito comum. E o espírito, mesmo que tenha algum mérito, ele está ali ainda. Está ouvindo, está zonzo. Ele está ali, o seu corpo está ali, ele está aqui, ele não está entendendo bem essa história, não sabe se está dormindo. Parece um parente que vem para o velório dele, que ele não vê há muito tempo, porque velório geralmente é assim, né? Reunião de pessoas que não se encontram há muito tempo. Então ele vê o indivíduo, olha, fulano, há quanto tempo que eu não vejo? Ele corre para cumprimentá-lo, abraçá-lo, e o indivíduo passa reto, ele passa por dentro dele. Então, quando você está no velório, você tem que guardar um certo respeito, orar. Se não for possível fechar a boca, assina o livro, marcando a sua presença lá, e vai embora para casa. Porque é melhor o velório com poucas pessoas, mas que estão orando, com o pensamento contrito, estão contribuindo para a economia do espírito, do que você ficar falando bobagem ali e, às vezes, atraindo espíritos inferiores. Tem um caso lá no livro Obreiros da Vida Eterna, que eu tenho um senhor que começa a narrar um caso relacionado com o morto, em que ele teria presenciado um assassinato e que ele havia guardado o segredo durante toda a sua vida, e que ele começou a contar detalhes, como foi o crime. Um fazendeiro que foi assim, surpreendido no momento que estava saindo da casa da sua amante, e ele contando com detalhes, falando, e de repente o fazendeiro aparece ali, pedindo satisfações. O que você tem que ver com a minha vida? E aí ele estremece, e ainda bem que o morto tinha mérito, tinha proteção, senão a presença desse espírito inferior, que foi chamado pelo relato do indivíduo que estava contando o crime que ele havia cometido, poderia, inclusive, atrapalhar o desenlace, o desligamento do morto que estava ali. Então, no velório, a gente tem que guardar respeito, falar somente coisas boas. Gosto muito dos velórios dos evangélicos. Vários pastores se revezam fazendo pregações, orações. Eles cantam muito, fazem com que as pessoas elevem o seu espírito. Tenho visto irmãos católicos também, uma situação, comportamento assim muito bom. Antigamente era uma choradeira, né? Quanto mais choro, é que se gostava mais do morto. Inclusive se contratavam mulheres para chorar mais no velório. Quanto mais choro, é porque se gostava mais da pessoa. E eu tenho visto velórios espíritas bem comportados também, sem velas, com música suave. Eu vou pedir que coloque algumas músicas de Tchaikovsky para mim no meu velório, viu, Theo? Mas o mais importante realmente é o comportamento respeitoso das pessoas ali presentes. Sidney, para encerrar, eu tenho aqui uma pergunta, uma situação até porque a minha esposa é muito dramática. Ela, quando ela sente alguma dor, assim, pode ser uma dor no pé, pode ser onde for, ela já pensa que vai desencarnar já, ela pensa que é fácil, assim. E ela não tem, assim, um certo conhecimento de como funciona, de como são as coisas. A gente tem todo um processo de vida, toda uma programação, né? Então, o desencarne, ele tem todo um processo também, como temos a programação para virmos para a Terra, temos também uma certa programação, desde que ela não seja cortada, para também desencarnarmos. E com essa situação dela, ela sempre falando isso, eu pergunto para você, Sidney, o que nós vamos sentir no momento da nossa morte? Eu acabei de fazer um estudo com o livro do Dr. Raymond Moody Jr., em que ele analisa aí centenas de casos de indivíduos que morreram
e voltaram para contar sua história, nas chamadas experiências de quase morte. Aquele médico que sempre comentamos nas nossas conversas, o Dr. Eben Alexander, não tem religião nenhuma, mas um homem bom, morreu, passou uma semana naquilo que ele chamou de paraíso e voltou contando a sua história. Então são histórias assim agradáveis, inclusive depoimentos de pessoas que, quando estão lá, elas não querem voltar, só voltam por amor à família, aos filhos, porque tem uma tarefa a executar. Então os relatos que nós temos são de situações bem agradáveis, exceto o caso dos suicidas. Suicidas realmente, quando a pessoa tenta o suicídio, ela volta contando num relato assim de horror. Tanto esses relatos de experiência de quase morte, como o relato fidedigno que vem da fonte. Como é que você faz para saber como é um país que você não conhece? Você vai conversar com quem mora lá. O Espiritismo conversou com quem já havia morrido e voltaram pelas vias mediúnicas para contar as suas histórias. E a proporção é a seguinte: dependendo do tipo de vida que você teve, você vai ser bem recebido, uma situação agradável, desligamento, não vai ter mais dores, necessidades, vai ser abraçado pelos familiares, vai ser conduzido para as escolas da espiritualidade, onde você vai fazer uma reflexão, uma reciclagem da sua vida, vai ter acesso a algumas vidas anteriores, para dali uns 100, 200 anos você tornar a encarnar, aproveitando o melhor possível a nova vida. Então, os relatos que temos da espiritualidade são bons proporcionalmente ao bem que você fez para você, para o seu corpo e para a humanidade. E também é proporcionalmente negativo àqueles que fizeram mau uso do seu corpo, que fizeram mal para as pessoas, desrespeitaram a sua posição de político, governador, administrador, de pessoa muito rica, que só pensava na sua família e não pensava em outros pobres. Pessoas que usaram do dinheiro público em detrimento da saúde, da segurança, da educação, da cultura de outras pessoas. Todos nós vamos responder por aquilo que fizemos aqui na Terra, tanto sob o aspecto positivo como negativo. Mas os relatos normalmente são bem agradáveis. E nós temos sempre haverá alguém à nossa espera. Mesmo que a gente não acredite muito nisso. André Luiz, por exemplo, disse que ele chegou lá e não viu ninguém. Depois de quase 8 anos de umbral, que é uma espécie de purgatório espírita, que ele descobriu que a sua mãe havia mandado Lísias e Clarencio para recebê-lo, mas ele não tinha condição de vê-los. Estavam ali o tempo todo, mas ele não tinha, vamos dizer, discernimento. A sua visão não estava bastante clara ainda. Os seus sentimentos não permitiam que ele se elevasse para ver os seus anfitriões, aqueles que tinham vindo buscá-lo. Eu espero, Theo, que tanto eu como você possamos continuar trabalhando, fazendo o melhor possível para os nossos familiares, para o nosso planeta, e que nós possamos merecer. Eu, da minha parte, espero que eu possa encontrar minha mãe, meu pai, meus avós, e que eles possam me conduzir para a continuidade do processo, porque eu entendo que eu estou aqui na Terra atualmente numa situação muito boa. Deus me permite que eu trabalhe, que eu auxilie, que eu ajude, que eu participe, e eu quero ver se Deus me permite que eu dê continuidade a esse processo. Primeiro assim, você querendo ou não, gostando ou não, você vai morrer.
como já morreu uma série de vezes, como vai renascer uma série de vezes. Então compreender isso como um fato da vida já é mais de meio caminho andado. Tirar um pouco do peso da morte, tirar um pouco dessa coisa fantástica que é a morte, que eu não quero discutir e vai longe. Discutir a morte é fundamental. Se a gente quer compreender a morte, se a gente quer morrer bem, se a gente quer lidar bem com a morte nossa e dos demais, é bom discutir o assunto. Sidney, chegamos ao final dessa nossa palestra, né? Morte, uma nova visão. E a morte, que é um assunto que gera muita discussão, gera muito medo, gera muitos traumas até em muitas pessoas. E eu gostaria que, na sequência, você já se despedisse dos nossos amigos. Eu quero agradecer aqui a sua participação. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar comparecendo, estar ajudando você na divulgação da doutrina espírita e falando desse assunto muito interessante, levando em consideração que nós fizemos aqui aquelas perguntas que são as que mais geram dúvidas, medos e discussões nas pessoas. E a pergunta para encerrar esse nosso bate-papo é a seguinte: nós devemos ter medo da morte, Sidney? O homem tem medo do desconhecido, né? E mesmo o espírita, eu brincava com o Richard se ele tinha medo da morte. Falou, medo eu não tenho, mas eu gostaria de ficar um pouco mais aqui, sim. Então eu acho que ele não tinha medo, não. O que ele tinha era bastante serenidade e vontade, como eu tenho, de trabalhar mais um pouco aqui. Porque Deus me deu condições excepcionais de trabalho aqui na Terra. Tanto sob o aspecto material como sob o aspecto espiritual. Mas eu acho, Theo, acho não, tenho certeza de que quanto mais nós respeitarmos o nosso corpo, a nossa família, o nosso país, o nosso planeta, melhores serão as condições para fazermos a grande transição. Porque a gente se prepara muito para uma viagem para o exterior, com passaporte, dinheiro, roupas, alimento, hotel, transfers. Mas muitos de nós não nos preparamos adequadamente para a morte. Entendo, como você sempre cita Santo Agostinho, que a cada noite devemos fazer um reexame pessoal, perguntando para nós mesmos, num balanço diário, há alguma coisa que eu fiz no dia de hoje da qual eu tenha que me vergonhar? Tem sim alguma coisa que eu tenho que melhorar. Então, a cada dia que passa, Deus nos dá uma nova chance de nós irmos abandonando alguns hábitos perniciosos que às vezes trazemos de vidas passadas. E se nós agirmos desta forma, a cada dia que passa, daqui a pouco a gente vai dizer, assim com consciência muito tranquila, dizendo, graças a Deus, não estou me lembrando de nada da qual eu tenho que me vergonhar. Eu tenho a impressão, Theo, de que esse é o melhor preparo, a melhor educação para a morte. Que Jesus continue nos abençoando.